Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Ian, sou um dos pastores da Igreja da Cidade. É um privilégio compartilhar hoje contigo o nosso estudo de GDC dessa semana. Que você seja muito abençoado, que seja um tempo de crescimento e que ao final desse estudo você esteja melhor do que a pessoa que começou participando desse estudo. Antes de entrarmos no estudo dessa semana, eu quero compartilhar contigo o devocional de hoje, dia 3 de julho. Tá? Eu não sei que dia você está assistindo esse vídeo, então estou compartilhando do dia 3 de julho, essa segunda-feira, mas se hoje é terça, quarta, outro dia você pode ler o devocional de hoje e ser muito abençoado também. Então, toque de fé. Todos queriam tocar em Jesus porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Lucas 6, 19. Uma das coisas que nos chama muita atenção em relação a Jesus é que Jesus ele era acessível, disponível. As pessoas elas começam a saber a respeito de curas, milagres, o que Jesus estava realizando e elas passam a buscar a Jesus, a procurar Jesus. E elas queriam tocar em Jesus. E Jesus se permitia ser tocado. E é interessante que quando havia uma manifestação intensa ali de fé, de milagre, ele sempre dava atenção às pessoas. Ele parava o que ele estava fazendo e ele então atendia as pessoas, ministrava na vida das pessoas, encorajava e empoderava. É algo muito importante entendermos que isso não era restrito aos dias em que Jesus estava aqui em forma de homem. Jesus ele continua nos dias de hoje disponível, acessível e todas as pessoas podem hoje acessar Jesus. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua restaurando. A questão é se vamos a Ele e se vamos com fé, com uma atitude de quem realmente crê que já recebeu algo da parte de Jesus. O encontraremos de braços abertos para nos receber, pois Jesus se importa com tudo o que diz a respeito de nós. Olha só que outro trecho interessante aqui. É maravilhoso saber que mais do que buscamos e queremos tocar Jesus, Ele mesmo deseja se revelar a nós. A nossa busca por Jesus sempre será uma resposta ao amor dele por nós. A atitude inicial, o movimento inicial é de Jesus para conosco. E o que nós fazemos então é uma resposta a isso. E eu quero terminar essa reflexão rápida em cima do devocional com o trecho final aqui. Você quer viver essa mesma fé em seus dias? Não aceite que o mal o toque e o encha de dúvidas, infidelidade e incredulidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E ele ainda está ao alcance de nossas mãos quando o buscamos com fé. Então toque em Jesus, busque Jesus, ele tem algo para fazer em sua vida. Nós estamos na nossa série 21 dias de filiação. Estamos então no nosso último estudo. Nós passamos pelo primeiro estudo sobre Deus Pai, passamos pelo segundo estudo sobre família biológica e hoje nós vamos encerrar então com o terceiro estudo sobre a igreja. Efésios 5, versículo 25, ali a segunda parte do versículo diz o seguinte: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Olha o valor que tem a igreja. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Jesus se entregou pela igreja. Tem noção, gente, do que isso significa? Da importância da igreja? Basicamente, duas instituições foram criadas. A família ali no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento. Mas nós já vemos algumas figuras que podem ser relacionadas com a igreja mesmo no Antigo Testamento. Gente, é muito interessante como Deus se importa, como Deus ama, como Deus empodera a igreja. Em Atos 2, 46 e 47, nós já vemos um texto bíblico a respeito da igreja primitiva. Olha que coisa linda. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então olha que interessante. O povo, a igreja, se reunia então no pátio do templo, mas se reunia também nas casas, ali ainda na dinâmica da igreja primitiva, ainda no seu início como igreja. Vamos estabelecer algo aqui que é fundamental para podermos
pensar sobre a igreja. A igreja ela é a esperança do mundo. A igreja não é o plano B, a igreja é o plano A. A igreja foi criada por Deus para ser resposta para esse tempo, resposta às necessidades das pessoas. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele morre por nós de maneira individual, mas ele também, como está escrito em Efésios 5, se entrega pela igreja, é um sacrifício também pela igreja, pela sua noiva, pelo corpo de Cristo. Então, quando nós pensamos no Evangelho, não é algo para ser vivido de uma maneira exclusiva, no sentido de viver individualmente, mas o Evangelho ele foi criado, ele foi trazido até nós para ser vivido de maneira coletiva, através da igreja. Então, a palavra nos ensina que desde o início sempre houve duas dimensões da igreja. A igreja nas casas e a igreja no templo. E, gente, é importante aqui reforçarmos algo. Não é ou na casa ou no templo. São as duas coisas. O texto está dizendo que eles se reuniam no pátio do templo, mas eles também se reuniam nas casas. Eram duas dimensões de uma mesma igreja. Não são duas igrejas diferentes. Hoje em dia tem um movimento, Deus sim e igreja não. Não faz o menor sentido. Ok, a igreja tem problemas? Tem. Por que, aliás, a igreja tem problema? Porque eu e você estamos lá. Onde existe ser humano, existe problema. O problema não é na organização em si, o problema é em quem faz parte. Nós estamos ali, somos pessoas que temos defeitos, temos falhas, e por isso a igreja tem falhas e defeitos. Mas a igreja é o corpo de Cristo. O Paulo vai orientar, aliás, não deixe de se reunir como igreja. Né? Paulo trazendo essa dinâmica importante da igreja. Então, a igreja ela é uma estratégia, uma ação, um movimento criado pelo próprio Deus. E é por isso que nós hoje, como Igreja da Cidade, nos reunimos nas celebrações dominicais, nas grandes celebrações, e também nos GDCs, seguindo esse modelo inicial da igreja e avançando, ganhando pessoas e expandindo o reino. Então, para vivermos uma igreja saudável, a gente precisa entender que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja, né? E nós então obedecemos a Jesus em tudo. Nós estamos comprometidos com a igreja, assim como Jesus ele se compromete com a igreja de uma maneira tão intensa, aliás, se compromete de uma maneira sacrificial. Então, em algum momento, se você se encontrar apenas vivendo as dinâmicas da igreja, sem amar a igreja, o que você precisa fazer? Se arrepender, pedir perdão, ir até Jesus e falar, Jesus, perdão, porque eu entrei aqui num rito religioso, mas deixei a paixão pela igreja de lado. Jesus ele não veio para criar uma religião, Jesus ele vem para promover relacionamento com Deus. E isso também através da igreja. Então precisamos amar a igreja, se entregar sacrificialmente à igreja como Jesus o fez. Então nesse último estudo, eu quero compartilhar 4 princípios sobre amor pela igreja. 4 formas de demonstrar nosso amor e engajamento pela igreja família. Primeiro, testemunhe da sua fé e divulgue a sua igreja. É muito importante você testemunhar a respeito daquilo que transformou você. Falar a respeito de Jesus, mas também divulgar a sua igreja. As pessoas precisam conhecer mais. Gente, as pessoas elas têm uma visão muito ruim da igreja. Nós temos vivido um movimento tão saudável como igreja e é importante falarmos a respeito disso. Temos que ser o contraponto. Agora, tem um negócio importante aqui. Não precisa defender a igreja, é testemunhar a respeito da igreja. Jesus é o nosso advogado, então é Ele quem nos defende, é Ele quem defende a igreja. Nós somos testemunhas, nosso papel não é defender, é testemunhar, é falar a respeito do que temos visto, ouvido e vivido. Aqui, em Mateus 5,16, diz o seguinte, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, vamos falar a respeito dos milagres que temos vivido, vamos falar a respeito da transformação que temos vivido, vamos compartilhar isso com as pessoas. Perguntas para reflexão. Se pudesse colocar um termômetro para medir a intensidade do seu amor pela igreja,
qual temperatura daria? De que forma você tem compartilhado seu testemunho e o que Jesus fez em sua vida? Outra pergunta, você tem convidado pessoas ao seu redor para conhecerem o GDC e a igreja? Então, primeira coisa, testemunhe da sua fé e divulgue a igreja. Segundo, honre e interceda pelos seus líderes espirituais. 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Nós sempre recebemos aquilo que honramos. Honre a sua liderança, ore pelos seus líderes, abençoe os seus líderes através de uma atitude comprometida. Gente, os pastores, os líderes, eles estão cumprindo o chamado de Deus de liderar a igreja. Nós precisamos honrar isso, sermos intercessores e estarmos juntos para o cumprimento da missão da igreja. Terceiro, priorize os movimentos do reino de Deus. Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nossas prioridades mudam. Nós passamos a enxergar tudo de uma maneira diferente e, em especial, passamos a priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33, Jesus fala sobre isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais que é necessário para você viver plenamente vai ser acrescentado. Então priorize o reino, coloque o reino como prioridade na sua vida. Você tem participado das dinâmicas da igreja? De que maneira você tem contribuído e pode contribuir para a construção e expansão do reino de Deus? Quarto e último princípio, supere sua orfandade espiritual. Supere sua orfandade. Os nossos problemas, a sua grande maioria, tem raiz na orfandade. Olha só, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são co-cidadãos dos céus e membros da família de Deus. Você é membro da família de Deus, você não é um órfão. Deus é seu pai, Jesus é seu irmão. Você tem o reino como família, a igreja como família. Guarde isso no seu coração. Então, a família espiritual, ela está debaixo de um intenso mover do céu. Receba isso sobre a sua vida, viva isso intensamente. Não deixe que nenhum espírito de orfandade venha a ter espaço na sua vida. Repreenda isso, seja completamente restaurado e liberto de toda raiz de orfandade. Existe algum sentimento de não pertencimento e inadequação em seu coração? Você decide entregá-los hoje e buscar cura e rompimento com a orfandade? Quais feridas, marcas e decepções você carrega com relação à igreja? Você decide entregá-las ao Espírito Santo e caminhar em perdão para uma nova estação? Uau! Vamos vencer a orfandade, vamos caminhar como filho amados de Deus. Então, quero encerrar aqui com o texto de 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que pertencem ao reino, que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, tem muito milagre para acontecer sobre a sua vida, tem manifestação sobrenatural do Espírito Santo para acontecer sobre você. Tem histórias e personalidades diferentes, mas uma coisa todos nós precisamos ter, uma demonstração verdadeira do amor por esta igreja. Nossa família espiritual clarifica, empodera e nos envia para o nosso destino. Minha oração é para que Deus complete essa palavra no meu e no seu coração e que possamos viver isso intensamente. Uma aplicação disso tudo, né? Verifique se alguma pessoa no grupo da cidade ainda não é membro, incentive a dar os próximos passos, batismo, curso Bem-vindo à Família, para que todos estejam engajados também, fazendo parte como membros dessa igreja família. E uma indicação, estamos aí na nossa última semana do devocional 21 dias de filiação, devocional que está disponível no aplicativo YouVersion da Bíblia. Então você entra ali na parte planos, pesquisa 21 dias de filiação e pode fazer. Ah, pastor, mas eu ainda não tinha começado. Então começa hoje, não tem problema. Esse devocional ele é atemporal, pode ser começado a qualquer momento. O que você não pode é ficar de fora desse movimento. Então acesse o aplicativo YouVersion, faça esse devocional junto conosco. E se você ainda não tem um grupo da cidade, você pode entrar em um grupo da cidade ainda hoje. Nós temos aí um link para você, você pode colocar aí os seus dados, nós queremos
te ajudar a encontrar um grupo que tenha o seu perfil, seja ele presencial ou online. Então, participe conosco dos grupos da cidade. Que Deus complete essa palavra no meu e no seu coração, que você tenha um restante de semana abençoado e que você viva intensamente o amor por Deus, o amor por si mesmo, o amor pelas pessoas e, em especial, o amor pela igreja. Que Deus te abençoe muito.